Outro dia eu recebi uma caixinha lá no Instagram. Na verdade não era nenhuma, era uma pergunta, né? Mas era mais como um desabafo. A moça, ela falou que ela estava num processo de despertar espiritual e que ela estava sofrendo muito. E ela queria saber se era normal aquilo. E essa pergunta me levou a uma reflexão profunda, que de fato é muito válida, porque de fato, quando nós estamos num processo de despertar espiritual, o que é um despertar espiritual? Eu estou ampliando a minha consciência, eu estou passando a enxergar as coisas, os eventos, as pessoas que me rodeiam de uma forma que eu não via antes. Então, quando eu estou despertando, eu estou ampliando a minha consciência para aquilo que antes eu não estava conseguindo enxergar. E quando eu enxergo as situações, as pessoas, a minha vida por uma ótica mais esclarecida, é como se eu estivesse enxergando aquilo que eu não queria enxergar antes. Então eu passo a enxergar as pessoas de uma outra perspectiva e eu começo a me desfazer da ilusão que eu tinha sobre elas. Então, por isso que é tão sofrido, porque eu começo a enxergar as pessoas que estão ao meu redor como elas são de fato e não como eu gostaria que elas fossem, porque às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes, para a gente não sofrer muito, a gente passa a enxergar o outro com um véu, aquilo que eu queria que ele fosse. Ou enxergo a minha vida como o que eu queria, aquilo que eu fantasiei dentro de mim, aquilo que eu escolhi acreditar sobre mim, sobre a minha vida, sobre as pessoas que compartilham da minha vida. Então eu escolho acreditar em algo. Mas quando eu passo por um processo de despertar, é a nossa alma querendo transcender aquelas limitações do ego. Então eu passo a me desfazer das ilusões. Então não é que a pessoa mudou comigo, por exemplo. Na verdade, eu passei a enxergar as pessoas como elas são, simples. E isso muitas vezes nos causa dor. Porque às vezes eu não enxergava, por exemplo, que o meu pai ou a minha mãe é narcisista. E agora eu consigo compreender que de fato são. E aquela imagem que eu tinha daquelas pessoas que eu amo vai se desfazendo. Então eu percebo que eu vivia uma ilusão. Eu vivia numa prisão mental. E aí quando eu estou despertando, eu percebo que meu relacionamento pode ser abusivo. Eu percebo que eu sou uma farsa, que eu vivo uma vida que eu não escolhi para mim. Que eu estou num caminho X ou num caminho Y para agradar fulano ou para agradar Beltrano. Então eu consigo perceber que a minha vida, a minha própria vida é uma ilusão. Então eu consigo perceber que eu sou uma farsa, muitas das vezes, pelas escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, influenciado por alguma coisa, por alguém, para tentar agradar, ou para não ser anulado, ou para não ser rejeitado. Então eu vivi uma ilusão. Eu fiz escolhas que me tiraram tempo de vida, talvez me tiraram saúde. E eu começo a perceber que muitas das vezes eu negligenciei as minhas vontades pessoais. Eu começo a perceber que muitas vezes eu sufoquei a minha alma. E aí com isso eu me desvencilhei do caminho, do meu propósito. Então nesse trajeto eu posso ter perdido muito tempo, ou ter perdido saúde, ou ter perdido sanidade mental, ou ter perdido pessoas, enfim. Então por isso que o despertar, ele muitas das vezes ele é dolorido. Porque a gente começa a olhar para nós e para o outro e para as nossas relações como elas de fato são. E isso muitas das vezes é sofrido, porque a ilusão nos protege dessa dor. Quando nós não queremos olhar para uma dor, a gente pinta ela, a gente colore essa situação para que a gente dê conta
de olhar para essa situação, mas percebe que isso é uma ilusão, isso tem um prazo de validade, toda ilusão tem um prazo de validade. Um dia a sua alma vai falar mais do que o seu ego, e neste momento pode ser doloroso sim, mas é libertador. E aqui, vem a frase: bendito seja o sofrimento que nos tira da ilusão. Porque só assim, olhando para a nossa vida, olhando para nós, olhando para os outros, para os nossos afetos, como eles são, só assim que eu consigo evoluir de fato, transcender e me tornar quem eu vim para ser, de fato, e não mais uma farsa, uma pintura com máscaras. É só quando eu consigo enxergar as minhas ilusões e naquelas coisas que eu me apeguei, é que eu consigo me libertar de fato disso e a minha alma consegue ser quem ela veio ser. Agrade quem agradar ou desagrade quem desagradar. Mas é aí que mora a libertação. É aí que mora a verdadeira felicidade, porque é uma felicidade do espírito que vem da alma e não do ego. Então, por isso que o despertar, ele traz sofrimento muitas das vezes, mas é um sofrimento que vale a pena ser vivido, é um sofrimento que traz redenção. Então, o sofrimento que nos traz ensinamento e evolução vale a pena ser vivido. Porque ele não é inútil, ele tem um propósito. Então é isso. E aí eu fiquei refletindo sobre essa pergunta dessa moça, e é por isso que muitas das vezes nós sofremos. O despertar espiritual, ele é doloroso, mas é um sofrimento que vale a pena ser abraçado, vale a pena ser vivido. E a alma, nossa alma agradece, porque é aí que ela começa a poder viver, ser quem ela veio ser, através de nós. Bom, então é isso o vídeo de hoje, e se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho das notificações. Bom, então um beijo pessoal, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!